Agora a gente não pode falar, porque agora começamos oficialmente o Vagamundos, episódio número 1. Muito Oi, bem, gente. bem-vinda, Carol. Oi, Diego, tudo bem? Tudo bem contigo? Também. Então, esse é o nosso primeiro Vagamundos e a gente tem que se apresentar, né? Exatamente, as primeiras damas, então, por favor, faça as honras. Meu nome é Carol Pereira MacLeod e eu sou de Alfredo Wagner, Santa Catarina, e eu adoro viajar e adoro compartilhar as minhas experiências de viagens. Atualmente eu moro no Canadá, mas eu já morei na Europa, na Irlanda também, e eu sou professora e escritora no Brasil, e aqui eu sou professora também, mas ainda não estou trabalhando especificamente na área. Mas escritora, o que você já escreveu aí, doutora escritora? Eu já escrevi vários livros. Não, mas falando sério, eu tenho 5 livros lançados e mais 2 livros esperando o lançamento, e um desses livros tem a tradução em inglês, e ele vai ser lançado aqui no Canadá e na Irlanda. Muito bem, parabéns. E mais algum detalhe seu que você queira falar, ou vou ter que fazer perguntas para ti, para o público te conhecer melhor? Como eu já falei... Filha da puta, derrubei o chá aqui. Não pode falar palavrão, foi mal. Depois botam um pi na hora que eu vou falar. Como eu comentei, eu adoro viajar e eu conheço 32 países, o que não é muito para algumas pessoas, mas... Algumas pessoas acham muito pouco, inclusive. Sim, inclusive eles acham que... não vamos entrar em detalhes, mas é isso. Beleza. Meu nome é Diego, sou Mertizen Alves, eu sou natural de Ituporanga, Santa Catarina. Sou apaixonado por viagem, mas eu sou originalmente bombeiro, como sou oficial do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, mas faz 5 anos já que eu estou cedido para o Ministério da Justiça, onde eu trabalho com projetos de segurança pública para o governo federal. Então eu moro em Brasília nesses últimos 5 anos e conheço 25 países, o que é muito menos que você, os seus 32, então eu sou um bosta. Diego, quem de acordo tá com certas pensando que pessoas. Que pretensão a sua querer falar de viagem com apenas 25 países? Nossa! Não, que idiota, né, cara? Mas a gente tá aqui porque a gente gosta e a gente ama viajar, e eu acho que é isso que nos une aqui, e nossos futuros convidados também, né? E a nossa ideia de fazer esse podcast, eu acho que vale, e você pode me corrigir e complementar, é mostrar que talvez, mesmo que você não tenha conhecido nenhum país além do seu próprio país, além do Brasil, tá tudo bem, cara. Você pode ser um viajante muito melhor e ter viajado muito mais que eu e tu, né? Quando Você vai viajar de Ituporanga para Blumenau, já é uma viagem. Isso também conta com viagem e inclusive, eu acho o seguinte, eu acho que é primordial que primeiro você conheça bem aonde você mora e a sua região, para só depois sair para explorar o mundo por aí, porque a gente tem muita coisa legal. E a gente também teve a ideia de criar esse podcast para mostrar que não precisa ser rico para viajar. Tu podes viajar dentro do teu orçamento. Tu não tens que ir como o Diego estava falando, tu não tens que ir para a Europa para dizer que tu viajou. Tu pode conhecer a tua cidade, tu pode conhecer o teu estado, o teu país, e depois sair do Brasil. Mas o primordial é que a gente quer mostrar que para viajar precisa de organização. Tu não precisa ser super rico. E eu acho que é o que tá faltando em alguns podcasts, mostrar que todo mundo que é normal, que não é super rico, pode viajar. Exatamente. A gente vai contar as nossas experiências e a gente não tem dinheiro, não tá cagando dinheiro, perdão da palavra. Vai ter que botar um pi aí também, mas tudo bem. E quando a gente começou a viajar, a gente tinha muito menos. Eu sou professora, eu era professora no Brasil, e sendo professora no Brasil, eu conheci 30 países. Então a gente tá aí para provar que todo mundo pode viajar. É possível. Exatamente. Eu até fiz uma pesquisa rápida aqui, só para provar esse ponto. E eu acho que depois eu posso mostrar as telas, mas não agora, porque, aliás, eu não sei se você pode estar ouvindo esse podcast em 2045, talvez, depois que a gente já ficou muito famoso, mas assim, eu fiz uma pesquisa rápida aqui, era 9 e pouquinho, para uma viagem. Eu não botei para o dia 7 de setembro, porque hoje é dia 28 de agosto, então 7 de setembro é semana que vem já, daqui a pouco mais de uma semana,
Então, e como a gente falou, tem que se organizar. Você não precisa ter dinheiro, mas você tem que se organizar para viajar, né? Então eu fiz uma pesquisa rápida para o feriado do dia 12 de outubro, né, que é o feriado de Nossa Senhora Aparecida, Dia das Crianças aqui no Brasil, que seria um bom feriado, porque cai numa quinta-feira, você pode viajar da quarta à noite até domingo, vamos dizer assim, se você tem que trabalhar. Né? Se você é um ser humano como a gente, que não tem férias, nem dias de folga extra, você precisa viajar no feriado. E eu encontrei uma viagem para Santiago do Chile por R$ 1.300, ok, não é super barato, mas considerando que é para uma viagem daqui a um mês e meio, R$ 1.300 as passagens de ida e volta saindo de São Paulo, né? A gente tem que ter um parâmetro, São Paulo é o melhor parâmetro a nível nacional. Então, R$ 1.300 mais um hostel para ficar de quarta até domingo por R$ 110 total, não 110 por noite, 110 total para você dividir um quarto com ter uma caminha para você, chuveiro compartilhado, um armário só para você. Ou seja, é uma viagem de R$ 1.400. Contudo, você consegue parcelar a passagem em até 12 vezes sem juros de R$ 126,61. Ou seja, cara, R$ 126 por mês, a não ser que, claro, nem todo mundo vai ter esse dinheiro, é verdade, mas eu gosto de acreditar que a grande maioria do brasileiro, classe média, inclusive classe média baixa, consegue aí salvar R$ 126 por mês para você conhecer um país novo, que é o Chile, que é um baita país. Você já foi, né, Carol? Já fui. É um país lindo, essa época do ano é frio lá, então as montanhas estão cheias de neve. Não é um país super caro, você consegue comer barato lá. Claro, você não vai em restaurante chique, obviamente, mas o que a gente quer mostrar e o que eu quis fazer com esse exemplo bem rápido, de uma viagem que eu pesquisei muito rapidamente, é que, tipo assim, com 10 vezes, vamos parcelar o hotel também, vamos dividir em 10 vezes, R$120 mais R$12, daria R$140 por mês, em 12 vezes, 10, 12 vezes, na verdade é 12, mas R$140 por mês, você conheceu um país novo, você passou 4 dias em Santiago do Chile, obviamente ainda tem gastos com comida e com passeios, mas, cara, dá pra fazer tanta coisa legal sem gastar nada lá. Inclusive. Sim, e é muito importante a gente falar isso, porque quando surgiu a ideia da gente começar esse podcast, eu comecei a ouvir alguns podcasts e as pessoas são sem noção. Parece que pra te sair do Brasil, tu tem que vender um rim, fazer um consignado com o diabo pela tua alma, pra te ter dinheiro pra sair do Brasil. Porque assim, aí nós fomos em um restaurante e o prato não era muito barato, mas com R$700 você com um casal tem uma janta. Tipo, em que planeta que essas pessoas vivem? Tipo, isso não é a maioria das pessoas. A maioria das pessoas viaja parcelado, pagando R$140 por mês, mas também vai pro Chile e tem uma ótima experiência. E exatamente. Como a gente estava conversando um outro dia, Diego, eu acho que todo mundo tem fases de viajante na sua vida. Acho que a gente tá numa fase intermediária, eu acho. Mas a gente começou numa fase de ficar em hostel, de fazer conexão entre países que são vizinhos de ônibus. Eu fiz muito isso. Eu fiquei em hostel e tipo... Eu também. Casa de amigo. Eu não me arrependo de nada disso. Tem alguns perrengues, mas perrengue é história pra contar. E eu não deixaria de conhecer algum lugar pra não ter um perrengue, sabe? Com certeza. Eu acho que todo perrengue é aprendizado, né? E, cara, a gente vai fazer um episódio só sobre os nossos melhores perrengues, com certeza. Pra vocês verem que às vezes é foda mesmo, tem uns perrengues filha da mãe. Mas que é muito legal, sempre vira uma história bacana no final. Sim. Né? E o que mais? Eu ia falar alguma coisa e eu esqueci. Sim, eu ia fazer a propaganda da Pride, que é porque eu amo viajar. Então eu abri uma empresa de consultoria, basicamente uma consultoria de viagem, mas tem pacotes e tal, mas hoje é uma consultoria com foco no público LGBT, era a ideia. Apesar de que até hoje eu só tive clientes heterossexuais, o que é um crime, porque onde estão os gays? Mas a verdade é que a gente atende todo mundo que quer viajar e que precisa de um help aí.
tá? Só pra fazer o meu merchan aqui. Inclusive ganhei essa garrafinha super legal que vem com uma tampa que mostra a temperatura. Sensacional. Inclusive, gente, eu hospedei o Diego aqui no Canadá e ganhei nada de garrafinha. Devia ter trazido uma garrafinha, né? Pelo menos. É verdade, mas eu vou mandar uma pra ti, eu prometo. Aliás, esse é um detalhe importante que você não falou. Você mora no Canadá há quanto tempo já, Carol? Eu moro no Canadá, vai fazer 3 anos. Casada com um bugio, com ginger, eu com... acho que isso... Talvez isso seja preconceito. Eu não sei se pode falar isso. Não, é de amor, gente. É de amor, desculpa. Desculpa, talvez eu vou cortar um ruivinho. Um ruivo. Com descendência escocesa. Escocesa. Inclusive, ele acha que ele é escocês. Quando ele fala de alguma guerra na Escócia, ele fala, e aí nós vencemos a guerra. Aí eu olho pra ele e falo, nós quem? Os canadenses? Ele realmente ele tem um complexo, eu não sei, mas tipo, ele acha que ele é escocês completamente, e nós nos conhecemos na Irlanda, quando eu tava fazendo mestrado lá, e ele tava estudando lá também. Quanto tempo você morou na Irlanda? Eu morei na Irlanda 1 ano e meio, mas acabou que foi a época do Covid, uma parte desse 1 ano e meio, então os meus sonhos de completar 50 países morando lá foram castrados. Castrados. Então eu tirei então, isso. Por epidemia abaixo. Teve mais algum país que você morou além do Canadá, Irlanda e Brasil? Não, mas um país que eu passei muito tempo já é o Uruguai. Eu fiz um mestrado em educação no Uruguai, que eu nunca defendi a minha dissertação, mas eu fiz o mestrado, embora não tenha o título de mestre lá. Mas eu acredito que eu tenha passado uns 5 meses lá no Uruguai. E foi bem interessante, então eu tenho um carinho bem grande pelo Uruguai e pelos uruguaios em geral. 5 meses você morou, cara. 5 meses é morar. Você pagou uma conta do país fora, você morou. Esse é o meu conceito de morar fora. Mas... Você teve que pagar uma conta de luz lá, você morou fora. Mas eu não passei os 5 meses no total. Eu ia e ficava 1 mês e meio. Tá, e eu não paguei conta de luz, mas... mas um país, é o país fora Brasil, é o 4º país que eu tenho mais experiência. Aham. Então é Brasil, Irlanda, Canadá e Uruguai. Uhum. Eu nunca morei fora, eu sempre sonhei em morar fora. Ainda irei. E se tu pudesse morar fora, onde que tu irias? Cara, depois de ter tido a experiência no Canadá aí, eu gostei muito e não achei um país assim tão caro, apesar da moeda ser comparada com o real, né? É 3 ponto alguma coisa a mais, mas é menos que o dólar americano, né? A moeda do Canadá é dólar canadense é mais desvalorizado e as coisas não são assim tão caras. Tipo assim, então, e é um país sensacional. Eu me senti tão bem acolhido aí, achei as pessoas tão educadas, porque é um país multiétnico como o Brasil, né? Apesar de ser um multiétnico diferente, porque tem muito asiático, né? Tem muito indiano, muito chinês, pra caralho, tem mais chinês do que branco, talvez, em algumas cidades. A verdade, o que eu sinto, assim, é que a gente perdeu um pouco do que o Canadá ainda tem, sabe? É diferente. O brasileiro parece que tem uma malícia que eles não têm aqui. Não, é diferente. Eu não sei explicar, é completamente diferente, sabe? Mas pra mim, o Canadá é um Brasil que deu certo, assim. Pode ser. Mas eu gosto muito de morar aqui, eu acho que a gente tem muita qualidade de vida, porque, tipo, tu não precisa ser super rico pra te ter acesso a tudo, pra te ter um carro bom, uma casa boa, pra te ter dinheiro pra viajar, dinheiro pra comer em um lugar legal, sabe? Tu trabalhando como, sei lá, eu ainda não trabalho como professora aqui, eu trabalho como, eu sou criadora de conteúdo para uma plataforma educacional, então não é como professora, mas com o meu salário eu tenho acesso a tudo já, sabe? Tipo, no Brasil tu precisa ter um salário muito bom para te ter acesso às coisas que pessoas em um nicho normal têm. Isso eu percebi. Quando eu fui pro Canadá, eu fiquei na tua casa, né? Fiquei também na casa de outros amigos. Eu fiquei uma parte com a minha namorada, que é tcheca, aliás, né?
Então a gente se vê de vez em quando ela vem para o Brasil, de vez em quando eu vou para a República Tcheca, e a gente fez uma parte do Canadá juntos, né? Vocês, inclusive, conheceram ela. E quando ela voltou, eu continuei a viagem, eu parei na casa de um amigo meu, que ele é bombeiro em Santa Catarina, da reserva, já aposentado, né? A gente, quando militar, vai para reserva, não aposenta, mas é a mesma coisa. E ele largou, ele se aposentou com 50 e poucos anos, e ele começou a trabalhar como limpador de janela no Canadá. Que aqui no Brasil é quase uma profissão de terceira categoria, entre aspas. Não é eu que estou dizendo isso, mas assim, a nível geral as pessoas consideram você não ganha bem, você não tem uma vida boa, você lava a janela aqui, você lava a calçada, esse tipo de coisa. Cara, ele tem um carrão 0 km, que aqui no Brasil custa R$200 mil, tá? Sim. Ele comprou lá com o salário, claro, ele tá com a esposa, ele tem o dinheiro que ele ganha daqui, da aposentadoria, mas ele recebe quase $4 mil por mês. $4 mil por mês no Canadá é muito dinheiro. Sim. Não é igual R$4 mil no Brasil. Só que lá, um lavador de janela ganha $4 mil por mês e consegue ter um carro do ano, consegue morar bem, consegue aproveitar a vida, né? Tipo assim, ter uma vida boa. Eu preciso falar isso. Eu sou professora, era professora no Brasil, na época eu não tinha mestrado, mas tinha pós-graduação, e trabalhava 60 horas, que significa de manhã, de tarde, de noite, eu praticamente morava na escola. E hoje, trabalhando aqui, muito menos, trabalho de casa, eu ganho 3 vezes mais do que eu ganhava no Brasil. Pois é. E no Brasil, o professor não tem um salário tão ruim. Ganha pouco pro que faz, mas não é o pior salário do Brasil, sabe? Mas em Santa Catarina também, né? Não vai depender de onde você trabalha, obviamente, mas em Santa Catarina, de fato, não é um salário tão ruim. Como você falou, é um salário injusto. É injusto. Eu acho totalmente injusto, mas assim, você consegue viver bem. Só que comparado com o que você tem no Canadá, trabalhando muito menos, é abismal. Aí que você vê como o nosso país tem uma divisão de renda péssima. Sim, mas em respeito aos ouvintes que estão nos ouvindo, assistindo, eu preciso dizer, porque meu Deus, eu ouvi um podcast, o negócio é mudar para o Canadá. Super fácil, meu Deus do céu, lavar a janela, posso comprar um carro de R$200 mil. Oh my God. Oh, meu Deus, vou mudar para o Canadá. Não é bem assim também. Mas eu preciso falar de um outro lado, que o processo de imigração no Canadá é completamente horrível, super lento. Eu demorei 2 anos para finalmente poder começar a trabalhar, porque mesmo estando aqui buscando visto, é um processo muito demorado, então eu só pude começar a trabalhar em outubro, durante esses 2... Mas vale dizer que as leis mudaram desde que tu chegou aí, né? Hoje em dia, quem vai fazer turismo no Canadá já pode trabalhar. Mesmo hoje você não precisa. Então, não tô dizendo que tá fácil para conseguir cidadania, não é isso. Ainda é um processo demorado pra caramba. Mas assim, você já pode ir nesse processo e já começa a trabalhar. Antes nem podia. Mas pra te trabalhar, tu precisa ter um work visa. Tu tem certeza? Não mais. Absoluta. São eu que Tanto que eu fui pra ir pra trabalhar. Eu ia ir pra trabalhar. O meu primeiro plano era passar um mês aí trabalhando no bar do meu amigo. Porque agora pode, desde, se eu não me engano, de dezembro do ano passado, alguma coisa assim, é bem recente o negócio. Nossa, eu não sabia. E, tipo, eu tenho um problema gigantesco com a imigração canadense, porque eles são super... Eles não estão ouvindo isso, né? Eu gosto de vocês. Eu espero que não. Não, mas, por exemplo, os vistos da minha mãe e dos meus irmãos pro casamento foram negados. E eles viriam pro casamento, iriam embora, tinham passagem, tudo. E foi negado, sabe? É um processo muito burocrático e eles muito não tinham visto difícil de americano entender. também, né? Eles não tinham visto americano. Esse era um Esse é um problema, também. porque pro Canadá, quando você tem o visto americano, você tira aplica o ETA, online, né? Tu tira o ETA, que é o visto online, que fica pronto em 15 minutos. Você aplica ali e 15 minutos depois sai. Eu tive muita com sorte. raras exceções. Eu tive muita sorte, porque eu tenho visto americano e foi época de pandemia, então estava mais demorado do que nunca. Se eu tivesse aplicado físico, eu não teria conseguido vir para cá, eu acho. Mas como eu tinha americano, foi em 5 minutos, apliquei lá da Irlanda, paguei
5 euros, eu acho, e foi concedido. Mas a minha família não pôde vir pro casamento porque foi negado, sabe? E aí, como que é isso? Agora pode vir pra cá de turista e trabalhar? E a minha família não pode vir? Eu já quero entrar na justiça. A gente pode fazer um episódio só sobre vistos também no futuro, para explicar pro pessoal como funciona o negócio de visto. Eu tenho tirado bastante visto pro pessoal que vem me procurar, porque a verdade é o seguinte, teve uma senhora que eu conheci quando eu viajei pra Grécia ano passado, o visto dela foi roubado quando ela estava na Itália, eu fiquei amigo, ela é brasileira, e quando eu voltei pro Brasil, eu resolvi o caso dela, na amizade, assim, eu fui na embaixada e consegui tirar um passaporte novo, e o passaporte, na verdade, ela conseguiu lá mesmo em Roma. Mas o visto, quando você perde ou você é roubado, você tem que aplicar de novo. E a fila estava para 1 ano e meio no final do ano passado. E a gente conseguiu resolver isso pedindo caso de emergência, porque ela ia para os Estados Unidos, em 1 mês. E essa senhora espalhou a palavra por Minas Gerais, e toda semana a outra senhorinha, alguma senhorinha, ou a sobrinha das senhorinhas, vem me procurar para fazer visto. Obviamente que eu cobro para fazer isso, mas eu explico como funciona, porque eu já fiz vários, já fiz meu, de familiares, primos, e comecei a fazer de uma galera, assim. E muita gente tem muita dúvida, parece, não é um processo tão difícil, mas é um processo demorado. Hoje, inclusive, uma das senhoras que eu tinha aplicado para o processo, ela foi recusada, e sem aparente razão, porque no processo de visto, eu acho que o mais importante é você mostrar que você tem vínculo com o teu país, para mostrar para eles que você não tá indo para se mudar para lá, né? Porque é isso que eles não querem, que você vai voltar. Sim. Então quando você mostra que você tem casa, emprego aqui, um emprego a longo prazo, filho, mãe e tal, geralmente eles aprovam. Mas eles negaram dessa senhora e do marido dela, que um casal de mais de 50 anos já, e sem aparente razão, só fizeram 2 perguntas e falaram, não, a senhora tá negada, porque infelizmente é assim que funciona. Lá, tipo, quando eu falo que é um processo meio que não tem um padrão, assim, o daqui. Porque, por exemplo, a minha mãe, ela trabalha desde 82 na mesma empresa, que é a Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner. E foi dito que ela não tinha vínculo. Meu Deus, a mulher é louca por trabalho, nem se aposentou ainda, porque quer continuar trabalhando e não tem vínculo. Sim, é umas coisas bem... Porque eles pegam muito a situação que, como tu tá aí morando e casou, tá aplicando, eles pensam, eu já quero trazer a família toda pra morar junto, certo? Sim. Vamos trabalhar lá, comprar um carro de 200 mil. Eles já estão pensando nisso. Peraí, vamos explicar esse negócio do carro de 200 mil. Esse carro vale 200 mil no Brasil. No Canadá, você paga $25 mil por ele. $25 mil canadenses. É uma picape, né? É tipo aquelas 4x4. Não é picape, como é que fala? Não é uma Dodge Ram? Eu não sei, cara, eu não lembro. Mas é um puta carrão. É uma SUV, isso. É SUV. Legal pra caramba. Toda moderna. Tipo, só falta dirigir sozinha. Inclusive, estaciona sozinha. Mas, assim, o fato é que no Canadá é muito mais barato, né? Sim, e uma coisa que eu rio é que quando a gente comprou um Honda Civic pra andar aqui, porque a gente não precisa de carro, mas a gente tinha que comprar um carro. Então a gente comprou um Honda Civic e eu mandei uma foto pro meu irmão, porque ele gosta de carro, então ele falou, olha o meu carro. Ele achou assim, nossa, a Carol tá podre de rica lá. E tipo, o Honda Civic aqui é o carro mais popular que tem, é tipo, eu nem sei, um Chevette. É tipo, eu sei, eu tenho um amigo meu que ele é armênio, mas é naturalizado canadense, eu fiquei na casa dele até em Montreal. E aí eu tava lá na casa dele e ele tava falando, a gente tava falando sobre o Brasil e de repente ele comentou com os amigos dele canadenses. Vocês nem, falando em inglês assim, vocês nem sabem, mas lá no Brasil o Honda Civic é considerado um carrão. E todos eles deram risada assim. E eu pensei assim, porra, meu sonho era ter o Honda Civic, cara, eles estão debochando. Sim. E tipo, aqui é um carro assim, tu paga, vamos dizer que tu paga 20 mil em um Honda Civic. E no nem Brasil... isso, eu acho que tu paga... Só se você comprar um usado aí de 2018, 2019, que você paga aqui 100 mil, aí você vai pagar 11, 12 mil dólares. Sim, carro é muito barato aqui. Então, tipo, tu tem acesso a um carro que é bom. Ele tem tudo que tu precisas, tem conforto, tem banco aquecido no inverno, mas, tipo, é o carro popular daqui, sabe? Tipo, tomara que meus irmãos não descubram que eu sou uma fraude quando eles estiverem ouvindo isso aqui.
Mas foi muito engraçado, eu ri muito, porque realmente é o carro mais popular daqui. Porque é barato. Exato. E é útil, assim, é bom. A gente vai fazer um episódio só sobre o Canadá ainda, e vai falar muito sobre isso. A nossa Sim. ideia aqui, e eu acho que vale a gente explicar, esse é o primeiro episódio, então é assim, mais pra quem tá ouvindo conhecer a gente, por isso que a gente fica fazendo esse bate-volta de perguntas. Mas a nossa ideia com esse podcast é fazer os episódios assim, temáticos, né? Então a gente quer falar sobre o Canadá, não falar só sobre como é viajar, quanto custa, aonde ir, o que fazer, também vamos falar sobre tudo isso. Uhum. Mas também falar sobre um pouco da história do Canadá, né? Como que foi colonizado, falar rapidamente, a gente não vai ficar aqui, não é uma aula de história, mas falar sobre curiosidades, porque a gente quer que esse seja um podcast que a pessoa saia daqui mais inteligente, não vou dizer inteligente, mais mas assim, culto. Pelo menos aprendeu alguma coisa, sabe? Mais informações do que entra. Não é só dica de viagem. Então a gente quer falar sobre a história, né? Aproveitar esse dom da Carol, que é professora já escreveu um livro sobre a história né? Então mas eu também amo história também. Eu não sei se tu soube, mas um pouco antes de eu ir pra Irlanda, eu me formei em história. Não, eu não sabia. Sim, eu comecei a faculdade de história como um hobby e eu concluí antes de ir pra Irlanda com nota máxima. Aquelas bem tolas. Pois é, então a ideia é essa, fazer episódios temáticos sobre os países que a gente já conhece, né? Não necessariamente que nós dois conhecemos, porque tem vários que a Carol conhece que eu não conheço e vice-versa. Mas isso é legal, porque daí permite a gente fazer pergunta para o outro. A gente quer trazer pessoas convidadas também. Eu quero trazer meu amigo canadense que fala português, porque ele é apaixonado pelo Brasil, então ele já aprendeu, então é legal para ter essa visão do gringo, né? Quem sabe até fazer um especial em inglês, trazer a Martina aqui, que é a minha namorada, né? Ou trazer outros convidados. Além dos episódios temáticos dos países, não só dos países, mas a gente fazer muito episódio do Brasil também, porque a gente conhece bastante do Brasil e o nosso país é sensacional. Tipo assim, dá pra fazer muita viagem legal aqui dentro, cara. Eu amo. Eu tenho a Chapada aqui do lado, eu quero fazer um episódio só da Chapada, que é um dos meus lugares preferidos no planeta. E das nossas histórias de viajante, fazer um tipo... esse episódio era pra gente até falar um pouco, né, sobre os tipos de viajante, os tipos de viagem. Mostrar pra todo mundo que dá pra fazer uma viagem barata, como eu dei o exemplo no início. Uhum. A gente vai ter que fazer outro episódio só sobre isso, porque a gente já tá com quase 30 minutos. Mas isso é legal, tá tudo bem. E a gente vai fazer e mostrar que dá para viajar com pouco, basta planejamento, né? E também sobre perrengues, sobre dicas de viagem, enfim, sobre tudo. E sobre o que as pessoas quiserem ouvir também, né? Sim. Sobre o que nossos 2 ouvintes, fora eu e você, que vai ser a minha mãe, quem sabe a tua, fazerem perguntas. Minha mãe, não sei, eu não quero que ela saiba aquele fato do carro, que não é carro de rico aqui, então talvez eu não mande o link pra ela. Ela vai se decepcionar. Vai. Não, mas com certeza a gente vai ter pelo menos uns 10 ouvintes e vai dar tudo certo. Amém. Tá certo? Então é isso, gente. Esse foi o nosso primeiro episódio de Vagamundos e espero que vocês tenham gostado. E a gente vai tentar fazer episódios quinzenais. Quinzenais agora no começo, depois que a gente ficar super famoso, aí a ideia é fazer semanal, daqui a 75 anos. Sim. Então é isso. Valeu, Carol. Valeu. Beijo, obrigado. Foi um prazer. Beijo. Obrigado para todo mundo que nos ouviu e até o próximo episódio. Até mais. Beijo.